Bora fazer um vídeo que normalmente o pessoal gosta muito, mas dessa vez um pouco diferente. Normalmente eu falo de radar de ações de uma forma bem micro, mas dessa vez vamos falar sobre um radar de setores. Qual seria o melhor setor para se investir hoje? Vamos fazer um comparativo entre os setores da minha planilha pessoal e dentro de cada um desses setores eu também quero mostrar as melhores ações. Olá pessoal, meu nome é Rafael, dá um like desde já na confiança que me ajuda muito e se você não conhece o canal, no final se as informações te agregarem, se inscreva no canal que eu posto vídeo todos os dias. Então, antes de mais nada, só para contextualizar, na minha planilha pessoal tenho 17 setores que eu faço a diferenciação, mas para fazer esse vídeo eu vou focar um pouco mais na metodologia do Barsi, que seria o BEST, que é o acrônimo para bancos, energia, saneamento, seguridade e telecomunicações. Porque se eu focar em todos os setores, esse vídeo vai dar mais de 1 hora. E se você gostar do vídeo e quiser saber um pouco mais de algum setor específico, como por exemplo o setor de petróleo ou algo do tipo que não está nesse vídeo, comenta aqui embaixo se você quer uma parte 2, que aí eu faço de outros setores. Então eu vou focar um pouco mais no setor BEST, que é um setor mais perene, menos suscetível aos ciclos econômicos e tendem a manter uma distribuição de dividendos de uma forma mais consistente. Outro detalhe que eu gostaria de chamar a atenção é o PL do Ibovespa, que hoje encontra-se em 10,66, enquanto a média dos últimos 25 anos ficou na casa dos 10,89, mas isso não significa que as oportunidades acabaram, significa apenas que a gente tem que garimpar um pouco mais, porque em meados de 2021 e 2022, você poderia praticamente atirar para qualquer lado que você conseguiria acertar uma ótima ação, mas hoje em dia a gente tem que estudar um pouco mais, peneirar, mas ainda existem diversas boas ações. E para começar, vamos falar de bancos e seguradoras e olhando um pouco pelo índice financeiro, que já subiu mais de 43% do ano, então já teve uma boa valorização desde o início de 2025, apesar que o Ibovespa também subiu mais de 30% no período. Porém, quando a gente olha pelo indicador de preço sobre lucro projetado, hoje encontra-se em 6,9 vezes, enquanto a média dos últimos 10 anos foi de 8,3. Então, olhando por esse indicador, o setor bancário ainda estaria barato e realmente, quando a gente pega a minha planilha, eu tenho uma coluna que mostra apenas o desvio do PL para poder retornar à média. Então, por exemplo, hoje o Banco BMG seria o mais barato olhando por esse indicador, porque tem um PL projetado de 4,9 e o PL dos últimos 10 anos foi de 10 vezes. Então hoje o PL projetado é 50% abaixo do PL médio dos últimos 10 anos. Então, olhando por esse indicador, realmente a gente ainda detém diversos bancos com uma boa margem de segurança e pagando bons dividendos, porque percebam que o Banco BMG deve pagar cerca de 9% de dividendos, Banco da Amazônia 8%, Banco ABC, que tem vídeo recente aqui no canal, deve pagar mais de 8%, o Banese, que tem vídeo recente no canal, também deve pagar mais de 9% de dividendos. E nos últimos 12 meses, o Banese pagou mais de 14% de proventos. Banrisul, Bradesco, algumas ações que podem pagar dividendos menos expressivos, Banco Mercantil, Santander, Banestes e Banco do Nordeste. Porém, percebam que isso é justamente porque o payout desses bancos não é tão elevado assim. Porque se houvesse um payout maior, poderia pagar bons proventos. Bradesco, com cerca de 7% de proventos, Banco Itaú, com cerca de 6,8%, Santander, Banco Paine, que explodiu na cotação olhando o último ano, Banco do Brasil, que caiu muito na cotação, porém os lucros do banco também acompanharam e caíram muito. Então, olhando pelo setor de bancos, eu ainda acredito que existem ótimas oportunidades. Já partindo para o setor de seguradoras, que tem um PL projetado de 9,2 e a média dos últimos 10 anos ficou em 12,7, então ainda haveria um espaço de 28% de subida.
E quando a gente olha a minha planilha pessoal, realmente eu acredito que todas as seguradoras ainda estejam em bons preços de aporte, porque a BB Seguridade ainda encontra-se 30% abaixo das suas médias, a UIS com 16%, tem vídeo recente no canal, acredito que deva ser uma boa seguradora e uma boa aposta para os próximos anos. Porto Seguro, que caiu na cotação até os R$ 44 e se recuperou recentemente, e a Caixa Seguridade, que do meio de 2025 até o momento disparou na cotação, mas ainda deve pagar bons proventos com um crescimento acelerado. E no setor de utilidades públicas, que contempla elétricas e saneamento, tem um PL projetado de 13,7, enquanto a média dos últimos 10 anos foi de 9,9. Então, para retornar à média, as ações ainda teriam que cair cerca de 38%. Então, olhando por esse indicador, estaria caro. E realmente, olhando principalmente para a parte elétrica, o índice de energia elétrica subiu 58% em 2025. E quando a gente olha as elétricas da minha planilha, realmente encontra-se poucas oportunidades, principalmente porque quando a gente está olhando para as elétricas, normalmente a gente tem um foco maior nos dividendos. Então percebam que dentro da minha planilha pessoal, o máximo de proventos que a gente deve receber é da Taesa, com cerca de 7,3%. Isso porque ela tem um payout de 100% dos seus lucros, porque se o payout fosse de 50%, os dividendos ficariam na casa dos 3,5%. Isso foi justamente porque diversas elétricas aceleraram na cotação em 2025, porém muita cautela, porque hora ou outra o mercado acaba batendo nas cotações, ou o lucro dispara e a cotação não acompanha, então não precisa de ficar afoito para poder aportar em elétricas em qualquer ponto. Espere o melhor momento que você vai ser recompensado. E olhando no setor de água e saneamento, a Copasa subiu mais de 100% em 2025, Sabesp 54% e Sanepar 47%. Todas elas dispararam e hoje o dividend yield projetado encontra-se muito baixo, em torno de 1 a 3%, principalmente por causa dos PLs que se esticaram bastante. Então a Sabesp encontra-se com 16 de PL, Copasa 11, Sanepar em torno de 9 a 10 vezes, dependendo da ação preferencial ou ordinária. Então todas elas encontram-se acima do PL médio dos últimos 10 anos. Então, olhando por esse indicador, não seria um bom momento de compra. E para finalizar, falando do setor de telecomunicações, que tem um PL projetado de 13,7, enquanto a média dos últimos 10 anos ficou de 15,7. Então, olhando por esse indicador, haveria um espaço de subida de 12%. E quando a gente olha as três principais nesse setor, a TIM já subiu 61% em 2025, Unifique 54% e a Vivo uma alta de 41%. E olhando pela minha planilha pessoal, todas as três empresas realmente deram uma esticada em 2025. A Unifique deve pagar um dividendo na casa dos 4%, mas ainda detém uma boa rentabilidade embutida no preço da ação de IPCA mais 6%. Porém, a TIM e a Vivo se esticaram além da conta e hoje encontram-se com PLs bem esticados comparando com os últimos 10 anos. E ambas vão entregar cerca de IPCA mais 0 ou 1%, enquanto a renda fixa hoje consegue entregar IPCA mais 7,5%. Então, no setor de telecomunicações, eu ficaria de olho apenas na Unifique. E para finalizar, fazendo um aparato total entre os 5 setores citados, então hoje o setor de seguradoras, na minha opinião, seria o mais barato, com diversas boas oportunidades e com um PL bem abaixo das suas médias, seguido pelo setor bancário, também com PL abaixo das médias, o setor de telecomunicações, porém, conforme falei, quando a gente pega ação por ação, não estaria tão barato assim, teria que peneirar um pouco mais. E o setor de saneamento e o setor elétrico hoje seria o mais caro, principalmente o setor de saneamento, que se esticou demais. E nas elétricas tem que peneirar um pouco mais, porque tá difícil de encontrar uma boa e barata. Mas me conta aqui, pessoal, eu quero saber qual setor você está aportando hoje. Você também está focado em seguradoras e bancos
Ou você tem outro setor, alguma outra ação que você está focado? Comenta aqui embaixo, eu aprendo muito com vocês. No mais, deixe um ótimo dia e um abraço.